sendo dois jogadores brasileiros que possuem uma carreira internacional. Rodrigo e Neymar Júnior são duas lendas que possuem talentos únicos em campo. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha super acirrada entre Rodrigo versus Neymar. Então, bora pro fight! Passe. Os dois brasileiros sempre foram considerados jogadores excepcionais, mas quem tinha a melhor habilidade de realizar passes? Rodrigo, por exemplo, é um jogador excepcional na entrega de passes curtos, conseguindo ter uma excelente precisão nesse tipo de passe. Ele é um jogador que participa da construção das jogadas, fazendo passes precisos enquanto continua em movimento. O brasileiro possui uma boa versatilidade na hora de passar a bola, capaz de surpreender os adversários com seus passes criativos. Baseado nos dados da Champions League 2023, Rodrigo realizou 315 passes em 12 jogos com uma precisão de 88,5%, uma média de 26 passes por jogo com boa precisão. Neymar Júnior, por sua vez, é reconhecido como um dos melhores passadores do mundo, com uma capacidade excepcional de realizar passes precisos, independente da situação, contribuindo para o sucesso de sua equipe. Ele possui uma visão de jogo muito apurada, o que lhe permite identificar rapidamente as melhores opções de passe e encontrar seus companheiros de equipe em boas posições para finalizar. Neymar também realiza passes com várias partes do pé, o que aumenta muito suas opções de passe durante o jogo. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, o brasileiro realizou 315 passes em 6 jogos, com uma precisão de 83,3%, o que representa uma média de 52 passes por jogo com uma boa precisão. Como o Neymar tem melhores estatísticas, ponto para ele. Força. Em termos de força física, os dois atacantes possuem características corporais parecidas, mas quem é o mais forte? Rodrigo, por exemplo, é um jogador com um físico mediano, possuindo 1,74 m de altura e pesando cerca de 64 quilos. Seu físico leve pode facilitar muito sua mobilidade em campo, mas por outro lado, torna-o um jogador fraco em contatos físicos. Apesar de não ter a força como uma boa característica de seu jogo, ele tenta compensar isso com sua agilidade e velocidade. Neymar Júnior, por sua vez, é um jogador mais conhecido por sua agilidade e habilidade, cuja força física não é uma de suas melhores características. Ele possui um biotipo mais leve, pesando somente 68 quilos e medindo aproximadamente 1,75 metros de altura. Essa falta de força física de Neymar o tornou conhecido por cair com facilidade, o que acabou lhe tornando um jogador alvo de muitas críticas. Embora ele tenha melhorado um pouco nessa área nos últimos anos, ainda não foi o suficiente. Como ambos têm um físico bastante parecido, vamos considerar um empate. Ponto para os dois. Dribble. Os dois craques brasileiros são conhecidos por suas habilidades excepcionais, mas quem se destacava mais na habilidade de driblar? Rodrigo, por exemplo, possui o drible como uma de suas habilidades de destaque, deixando os adversários para trás com sua técnica apurada. O brasileiro possui ampla variedade de dribles em seu repertório, com movimentos extremamente técnicos e criativos. Um de seus dribles mais usados é a caneta, uma técnica em que ele passa a bola entre as pernas do seu adversário, surpreendendo e deixando-os totalmente surpresos e confusos. Outro drible usado por Rodrigo é o chute fake, em que ele finge chutar a bola, mas rapidamente muda de direção. Neymar Júnior, por sua vez, possui um vasto repertório de movimentos e dribles espetaculares, que costuma utilizar com maestria durante as partidas, tornando-se um verdadeiro showman do futebol dentro de campo. Um dos dribles mais usados por ele é a caneta, um drible em que ele passa a bola entre as pernas do seu adversário. Já um dos dribles mais ousados dele é o chapéu,
uma técnica em que ele passa a bola por cima da cabeça do oponente. Além desses dribles espetaculares, Neymar Júnior também é conhecido por sua capacidade de driblar em velocidade, utilizando mudanças de direção rápidas para superar os defensores. O brasileiro possui o drible como uma de suas habilidades de maior destaque, sendo considerado um dos melhores da atualidade. No FIFA, por exemplo, Neymar tem uma pontuação de 95 em drible, enquanto Rodrigo tem pontuação de 84 nessa habilidade. Como Neymar realmente é melhor, ponto para ele. Resistência. Os dois astros do futebol eram notáveis em termos de resistência física, mas quem conseguia se movimentar mais durante os jogos? Rodrigo, por exemplo, é um jogador com uma boa resistência física, capaz de manter um alto nível de energia e intensidade ao longo dos jogos. Sua resistência é fundamental para seu estilo de jogo dinâmico, que permite que ele participe ativamente das ações de sua equipe. Baseado nas estatísticas da Champions League de 2023, Rodrigo percorreu cerca de 103 quilômetros em 12 jogos, o que representa uma média de 8,6 quilômetros por jogo. Neymar Júnior, por sua vez, é um jogador que possui uma boa resistência física, conseguindo se movimentar muito durante todo o jogo. Ele é capaz de fazer mudanças de direção bruscas sem perder o fôlego, demonstrando ter uma excelente resistência física em campo. Baseado em sua média percorrida na Champions League 2023, Neymar percorreu 61,3 km em apenas 6 jogos, o que é uma média de 10,2 km por jogo, mostrando que ele se movimenta bem durante o jogo. Como Neymar alcança maiores distâncias, ponto para ele. Assistências. Os dois ídolos do futebol eram extremamente habilidosos, mas quem tinha a melhor capacidade de dar assistências? Rodrigo, por exemplo, é um jovem atacante que possui boa precisão em seus passes, o que muitas vezes resulta em boas assistências para sua equipe. Ele possui uma boa visão de jogo e entrosamento com sua equipe, identificando rapidamente as melhores opções de passe e também as movimentações de seus companheiros de time. Segundo algumas fontes especializadas em futebol, estima-se que Rodrigo já tenha feito 39 assistências em 289 jogos oficiais, uma média de somente 14 assistências a cada 100 jogos. Neymar Júnior, por sua vez, é um jogador que possui uma visão de jogo excepcional, capaz de identificar espaços e encontrar os companheiros de equipe em posições favoráveis. A criatividade de Neymar também se destaca ao criar assistências, conseguindo realizar passes inesperados e jogadas geniais. Ao longo de sua carreira, algumas fontes estimam que o brasileiro registrou cerca de 195 assistências em apenas 597 jogos disputados, o que representa uma média de 32 assistências a cada 100 jogos. Como Neymar tem estatísticas melhores, ponto para ele. Velocidade. Os dois brasileiros eram jogadores ágeis em campo, mas qual deles conseguia atingir a maior velocidade? Neymar Júnior, exemplo. Também é um jogador muito imprevisível e versátil, que utiliza de sua velocidade e agilidade para conseguir driblar os defensores adversários. Sua velocidade é fundamental para o seu estilo de drible, que lhe permite mudar de direção e deixar os defensores para trás. De acordo com a estimativa da Champions League 2023, a velocidade máxima registrada por Neymar foi de 31,9 km por hora, uma velocidade comum para um jogador de seu nível técnico. Rodrigo, por sua vez, é muito conhecido por sua grande rapidez e agilidade, que o tornam um jogador eficaz em diversas situações dentro de campo. O craque brasileiro possui uma aceleração excepcional, sendo capaz de atingir sua velocidade máxima em questão de segundos. Sua capacidade de se mover rapidamente pelo campo o torna uma grande ameaça para as defesas adversárias. De acordo com os dados da Champions League de 2023, Rodrigo chegou a atingir uma velocidade máxima de 34 km por jogo, um bom número para qualquer jogador de futebol. Como Rodrigo alcança maior velocidade em campo, ponto para ele. Finalizações e gols. Os dois brasileiros já fizeram muitos gols em suas carreiras, mas qual deles será que possui a melhor conversão de gols?
Rodrigo, por exemplo, é um jovem atacante muito talentoso e versátil, com a capacidade de marcar gols de diversas maneiras. Ele possui uma boa precisão de chute em médias e longas distâncias, o que lhe permite realizar belos gols mesmo fora da área. O brasileiro também consegue marcar gols de cabeça, mesmo apesar de ter uma estatura relativamente baixa. As cobranças de falta é outra área que Rodrigo consegue se destacar, já tendo deixado sua marca com alguns gols dessa forma. De acordo com estatísticas de fontes especializadas em futebol, estima-se que Rodrigo já tenha feito 64 gols em 289 jogos, representando uma média de 22 gols a cada 100 jogos. Neymar Júnior, por sua vez, é um jogador criativo com variados recursos em seu repertório, capaz de marcar gols de várias posições e ângulos diferentes, elevando o nível do jogo com sua técnica impecável. O brasileiro também é muito criativo na hora de finalizar, muitas vezes optando por dribles em vez de chutes diretos para o gol. Neymar também se destaca por sua potência nos chutes, permitindo realizar chutes colocados e fazer excelentes cobranças de falta, impressionando a todos com sua habilidade única em campo. Além disso, ele consegue manter a calma em situações de pressão, destacando-se como um finalizador eficaz nas horas mais decisivas. Segundo algumas fontes especializadas no assunto, estima-se que Neymar já tenha marcado cerca de 373 gols em 597 jogos, o que representa uma média de 62 gols a cada 100 jogos. Como Neymar tem estatísticas melhores, ponto para ele. Prêmios. Os dois ídolos do futebol sempre foram jogadores prestigiados, mas quem será que teve as conquistas mais relevantes? Neymar Júnior, por exemplo, já ganhou prêmios importantes pelos times em que passou, como uma Copa Libertadores, uma Champions League e um Mundial de Clubes da FIFA. Já pela seleção brasileira, ele ganhou uma medalha de ouro das Olimpíadas e uma Copa das Confederações. Além disso, ele também foi indicado algumas vezes à Bola de Ouro da FIFA, tendo ficado em terceiro lugar em 2 ocasiões. Rodrigo, por sua vez, já ganhou prêmios importantes pelo Real Madrid, como uma Supercopa da UEFA, uma Champions League e um Mundial de Clubes da FIFA. Já individualmente, ele já ganhou a MVP da final da Copa del Rey. Já foi eleito o melhor jogador jovem do mundo, entre outros prêmios. Como Neymar tem prêmios mais relevantes, ponto para ele. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol sempre foram considerados jogadores cobiçados, mas qual deles foi o mais requisitado pelos clubes? Rodrigo Góes, por exemplo, é considerado uma das maiores promessas da nova geração do futebol. A sua transferência mais cara foi em 2019, quando ele saiu do Santos para o Real Madrid, por um valor de aproximadamente 45 milhões de euros. Já em relação ao seu salário, algumas fontes estimam que ele possui um contrato que lhe garante um salário de quase 8 milhões de euros por temporada. Neymar Júnior, por sua vez, é um dos jogadores que mais se destaca nesse quesito. Na época em que jogou no Paris Saint-Germain, o brasileiro recebia cerca de 53 milhões de dólares por ano apenas de salário. Já somando esse enorme salário com seus ganhos com publicidade, os rendimentos do atleta ficam ainda maiores. E não é à toa que em 2020, a Forbes estimou que ele recebeu cerca de 95 milhões de dólares no ano, ficando em quarto lugar na seleta lista dos atletas mais bem pagos do mundo. Atualmente, no Al Hilal, ele será um dos jogadores mais bem pagos do mundo, recebendo um salário anual de 200 milhões de euros. Já em relação ao seu valor de mercado, Neymar é o jogador com maior transferência da história, com valor de 222 milhões de euros para jogar no PSG. Ambos são muito valiosos, mas Neymar conseguiu se destacar mais. Ponto para ele. No final dessa batalha, tivemos 2 pontos para Rodrigo contra 8 pontos para Neymar, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva nos comentários sua melhor justificativa.